Olá! O que passa pela sua cabeça quando pensa sobre a atuação de um médico veterinário? Sabia que esse profissional vai além da saúde animal? Venha com a gente e se surpreenda com esse universo. Sou Thaís Rocha e esse é o Papo de Veterinária. Se você quer conhecer mais sobre o papel do médico veterinário em saúde pública, não perca o papo de hoje. Nele eu converso com o professor Gilton Luiz Almada, que tem mais de 34 anos de experiência nacional e internacional em epidemiologia aplicada aos serviços de saúde, investigação de surtos, comunicação de risco, preparação e resposta às emergências em saúde pública e gestão de sistemas de saúde. Obrigado pelo convite. Meu nome é Gilton Luiz Almada, médico veterinário, e já formei há algum tempo, né? Eu formei em 1986 pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Naquela época não tinha nenhuma universidade, nenhum curso de medicina veterinária aqui no estado. E aí todos que queriam fazer medicina veterinária tinham que sair aqui do estado, e eu fui um deles que fui para Viçosa. Em Viçosa, naquela época, eu entrei em 82 e saí em 86, era muito ligado a grandes animais de grande porte e tinha um pouco de clínica de pequenos animais. É tanto que eu e mais um outro colega, que coincidentemente também foi para a saúde pública, eram os únicos chamados cachorreiro da faculdade. Imagina duas pessoas serem os únicos cachorreiros da universidade. E realmente, eu sempre quis trabalhar com clínica de pequenos e fiz estágios em clínicas de pequenos. Durante as aulas, eu era um piolho lá do hospital veterinário, ficava doido quando tinha um animal internado e acabei, há um tempo já, eu entendo que eu fiz uma coisa errada, que eu acabei voltando meu curso para clínica de pequenos, quer dizer, quase que uma coisa exclusiva e deixei de lado as outras opções. E aí trabalhei com clínica de pequenos, montei sociedade em Colatina, né, uma cidade no norte aqui do Espírito Santo, quente. E sair de Viçosa, que é frio. Viçosa é muito frio. Viçosa faz 4 estações no dia só. Né? Você sai de manhã, está frio, daqui a pouco vento, é outono, daqui a pouco é verão, daqui a pouco, enfim, uma loucura, mas a maior parte é frio. E Colatina é muito quente. É tanto que meu sogro fala que lá em Colatina tem 2 estações, a do trem e verão. E assim, eu entrei na clínica de pequenos e trabalhei em Colatina e depois em sociedade. Não deu certo e vim para aqui, para o Espírito Santo. Então, desde essa época, assim, a gente percebe que tem uma mudança de perfil no sentido de, hoje em dia, a clínica de pequenos animais ela é bem mais visada dentro do curso de medicina veterinária, até do que a clínica de grandes, do que a parte de produção animal, Sim. Que é um pouco contrário ao que era na época que você ingressou na graduação. Isso. Mas, de qualquer forma, quando você estava se graduando, também não tinha tanto esse enfoque nas outras áreas de atuação do médico veterinário, né? Não, saúde pública nem pensar. Eu tive uma disciplina que era de higiene animal, se eu não me engano. Falava um pouco de desinfecção, de instalações. Sistema único de saúde, nem pensar. Em epidemiologia, eu vim aprender indicadores, né, incidência e prevalência depois que eu comecei a trabalhar na saúde pública. Eu não tinha abordagem nenhuma, pelo menos na Universidade Federal de Viçosa, e acredito que fosse naquela época o perfil das instituições. Uma outra coisa, uma mudança de perfil aí ao longo dos anos, é a questão do sexo. A grande maioria daquela época era do sexo masculino. Hoje tem uma inversão grande. A maioria é esmagadora do sexo feminino. E tinha a questão da lei do boi naquela época também? Questão de filho de fazendeiro? Pois é, eu entrei no ano que acabou a lei do boi. Eu fiz o primeiro vestibular, não passei, era a lei do boi. A lei do boi era 50% das vagas para quem era filho de produtor rural ou tinha feito algum curso técnico na área agropecuária, e aí tinha 50% das vagas, e eles concorriam também com as outras 50%. É mais ou menos como se fosse hoje, era um sistema de cota para privilegiar o pessoal do campo, o produtor, o filho do produtor, porque a maior parte da universidade era mais ligada a animal de produção mesmo. Então, no primeiro ano que eu fiz
né? Eu não passei. Aí no segundo ano que eu passei, não sei se foi isso que me ajudou, porque eu não sou filho de produtor, não tem nada. Sou da cidade mesmo. Sim. E como é que foi, então? Você começou a atuar com clínica de pequenos animais, acabou não dando certo. E em que momento teve essa guinada para você começar a trabalhar na parte de saúde pública? Eu vim para Vitória, depois fiquei um ano lá em Colatina e sempre gostei também da docência. Eu fui monitor na época da universidade, fui monitor de histologia, grande parte do curso. Eu fiquei como monitor e gostava muito de ensinar, gosto muito de ensinar. E aí teve uma oportunidade de começar a dar aula numa instituição, uma escola de ensino médio. Então eu comecei a trabalhar clínica de pequenos e dava aula de biologia, de química, que eu sempre gostei. E aí, um belo dia, teve um concurso na Prefeitura de Vitória, e aí eu me inscrevi nesse concurso. E esse concurso, na verdade, a Prefeitura tinha um consultório lá na Secretaria Municipal de Saúde para fazer o atendimento clínico dos animais. E entrei. Apesar de o conteúdo cobrado no concurso foi Sistema Único de Saúde, e naquela época eu tive que... A minha ex-esposa estava fazendo enfermagem, então ela tinha acesso a esse conteúdo. Então eu estudei, aprendi, primeira vez que eu vi o conteúdo e tal, justamente para poder fazer o concurso. E entrei. E trabalhei como clínica de pequenos. E aí, mas nesse meio tempo, você começa então, eu tinha clínica particular e fazia atendimento no consultório. Só que lá é saúde pública. E aí, conversa com os profissionais, participa de reuniões, participa de algumas discussões, foi uma época que o SUS estava efervescendo, o Sistema Único de Saúde, e aí eu mesmo fiquei meio indignado com o fato do médico veterinário não atuar na área da saúde pública. Eu comecei a ver a atuação, atendimento clínico, que também não é um atendimento clínico muito ruim, porque essa situação era muito ruim. E gradativamente eles acabaram encerrando as atividades lá de atendimento clínico, e aí eu fui trabalhar inicialmente na vigilância sanitária. Então, a minha experiência foi com vigilância sanitária. E comecei a me apaixonar. Isso foi em 94, uma grande epidemia de raiva humana e animal no Espírito Santo. A gente teve casos de raiva humana em Cariacica, Vila Velha. Pra vocês terem uma ideia, Vitória, tudo bem que foi em 1990, mas sempre foi uma capital bem urbanizada. Nós tivemos casos de raiva em bovino, equino e muitos cães e gatos. Mas para ter raiva em bovino e equino no município como Vitória, né, a situação da raiva está uma confusão. A gente não teve caso de raiva humana em Vitória, mas sim nos municípios. E aí, o Ministério da Saúde solicitou ao Conselho Regional de Medicina Veterinária que indicasse um médico veterinário para fazer um estágio no Centro de Controle de Zoonose São Paulo para implantar o programa da raiva no Espírito Santo. E aí, como eu já estava trabalhando, eles sabiam que eu estava trabalhando, eu era um dos poucos que estava trabalhando e observaram o jeito como eu estava trabalhando, me convidaram e eu fiz um estágio no Centro de Controle de Zoonose São Paulo, mega Centro de Controle de Zoonose, foi uma semana, e depois eu fiz um curso de gerenciamento de Centro de Controle de Zoonose, 21 dias lá em São Paulo também. Parte do conteúdo foi na USP, parte no Centro de Controle de Zoonose. Tudo isso me dando formação e foi fazendo com que eu cada vez mais me apaixonasse. E a gente conseguiu controlar a raiva com campanhas de vacinação bem organizadas, porque naquela época a campanha de vacinação durava um mês inteiro. Então, quando terminava, vários meses. Quando terminava de vacinar, a gente ia começar de novo. E aí a gente conseguiu controlar a raiva no estado do Espírito Santo já. O último caso de raiva humana no Espírito Santo foi para o morcego, quer dizer, não tem como o veterinário agir nesse caso, porque não é baixa cobertura vacinal. E foi em 2003 o último caso de raiva humana por morcego. De lá para cá, a gente não teve pouquíssimos casos. E desde 2005 não tem caso de raiva nem cão nem gato no Espírito Santo. Fruto do trabalho de todos os médicos veterinários, desde então, organizando campanhas de vacinação de rábica canina e felina. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais pela saúde pública e larguei a clínica, porque não tinha mais atração pela clínica de pequenos. Não dava mais tempo. Aí eu continuei com as minhas duas paixões, saúde pública e a docência.
docência. E nada melhor, né, ao longo do tempo, de a docência ser justamente de conteúdos de saúde pública. No início, eu tive que ralar muito. Dei aula de biologia, de química, de ciências para ensino fundamental. Tive que ralar muito, né, mas a gente conseguiu aí devagarinho. Que coisa boa. E, assim, a parte de saúde pública na universidade, ela acaba sendo apresentada aos alunos quase ao final do curso, do meio para o final ali, de forma um pouco mais tardia, não é? Em sexto período, você já tem epidemiologia. Aí é uma questão minha, porque como eu trabalho até hoje na saúde pública, então eu levo para a sala de aula, e aí isso é importante o professor fazer, levar para a sala de aula a experiência que ele tem, para não ficar muito empírico, né? O aluno enxergar a prática, a aplicação do conteúdo. Então, é do sexto período que tem epidemiologia, e no sétimo período, a disciplina de zoonoses. Mas a partir daí, é o oitavo, nono, e ele vai só clínica de pequenos, cirurgia, clínica de grande. Então, os alunos esquecem saúde pública, porque já viram lá no sétimo período, no último conteúdo. Uhum. É fácil perceber isso infelizmente, o número de alunos que procura no estágio supervisionado fazer estágio supervisionado nessa área de saúde pública. Tá? São pouquíssimos comparando com os demais. Eu cheguei a fazer pesquisa nas turmas, assim, quando eu ia começar o semestre, perguntar para os alunos, gente, e aí, onde vocês pensavam em atuar quando vocês começaram o curso de medicina veterinária? Porque a gente sabe que existe essa possibilidade de uma mudança de curso. A gente tem aquela ideia abstrata do que é a profissão que a gente quer seguir, baseado em veterinários que a gente acompanhou. Levei meu cachorro, achei bacana, quero fazer isso também, né? Ou então tenho fazenda, vejo essa necessidade, é uma coisa que eu gostaria de fazer. Mas quando a gente entra no curso, tem toda aquela quantidade de conteúdo, é um curso muito denso, 5 anos, estudando vários assuntos diferentes. A pessoa pode acabar se encantando por uma outra área, né, e resolvendo enveredar aí por um outro caminho diferente do que ela tinha imaginado ali no início. E ainda assim, a grande maioria dos alunos, alguns mudaram de ideia, mas em geral está sempre associado à clínica, reprodução, cirurgia. Fica ali oscilando nessas 3 áreas. Até outras áreas, patologia, laboratório, a gente vê pouquíssimos alunos mostrando interesse. A biologia molecular está aí num avanço cada vez grande, um campo enorme para qualquer profissional, inclusive médico veterinário. Existem muitas possibilidades interessantes, assim. E é uma questão que realmente, assim, é um pouco preocupante, porque é lógico que as pessoas têm o direito de tentar atuar na área que elas sonham, naquilo que faz os olhos delas brilharem, mas existe uma saturação de mercado, existe, né, uma discrepância aí entre as pessoas que querem atuar numa determinada área e o que tem de vaga para que as pessoas tenham um desempenho profissional compatível com o esforço que elas tiveram para chegar naquele ponto. Porque é muito investimento físico, emocional, financeiro para você passar por esse curso. Então, eu acho muito importante que a gente conheça um pouco da vivência, porque, assim, quando as pessoas não fazem ideia das possibilidades que existem, eu acho que é muito comum, às vezes, a pessoa encarar determinadas disciplinas como aquilo que eu preciso fazer para pegar o meu diploma, e não como uma cadeira ali que vai agregar um conhecimento, que vai me abrir uma porta ou uma janelinha que seja, de uma possibilidade de atuação. E tem áreas que, assim, a gente pode não ser o sonho da vida na hora que você começa a trabalhar, mas você vai conhecendo, se apaixonando, né, vendo todas as possibilidades que aquela área oferece. Então, acho que isso é muito importante, assim. E conhecer, quer dizer, os estágios, na verdade, são as oportunidades para você conhecer as várias áreas e você ver onde você vai querer. Né? Fazer como eu fiz, como a maioria faz até hoje, né, como você comentou, de dirigir, ficar só numa determinada área, você não permite conhecer as outras áreas, não permite conhecer os outros campos, de aprender um pouco mais das outras áreas, ter oportunidade. Muitas vezes são redes que você faz no estágio, por exemplo, e oportunidade de você depois até vir a trabalhar e ser convidado a trabalhar naquela área. Então, é muito importante se permitir conhecer todas as áreas. Como você comentou, né, é imenso o campo da medicina veterinária. Então, claro que a gente tem a preferência, né? Eu tive a preferência, você teve a preferência, todo mundo tem, mas é importante se abrir. Com certeza. E como é que foi a questão? Você já dava aula, já começou a aula desde o ensino infantil, né, fundamental, não sei? Fundamental. E aí você depois passou a dar aula na universidade também. E a questão de pós-graduação,
Às vezes também eu acho que acontece um pouco, né? A pessoa faz pós-graduação naquela área que ela tem pretensão de atuar, e eu já tive muitos colegas que desencantaram um pouco com a área que eles queriam trabalhar inicialmente quando passaram por esse processo da pós-graduação. Sim. É muita demanda, tem muita coisa que pode dar errado, enfim. É um momento da carreira profissional que exige um empenho também, e como tudo que a gente faz na vida está propenso a frustrações, né? As coisas às vezes não saírem bem como a gente gostaria. E aí, quando você fez pós-graduação, você já estava inserido na saúde pública. Estava inserido, na verdade eu tinha clínica ainda na época, né? Quando eu Uhum. fiz o mestrado eu tinha clínica, trabalhava, na verdade eu fazia um consultório à noite, porque era o único tempo que sobrava, trabalhava na Secretaria de Saúde. Aí o que aconteceu? Teve a oportunidade de fazer o mestrado, queria fazer para poder, né, me qualificar mais, e naquela época não tinha nada da medicina veterinária aqui no Espírito Santo. Mais uma vez eu teria que sair do estado para fazer alguma área específica da medicina veterinária, se eu quisesse fazer até mesmo da área de preventiva, né, da área de doenças infecciosas, enfim, da área de medicina veterinária. E aí existia um núcleo de doenças infecciosas na Universidade Federal do Espírito Santo que só permitia médicos para fazer naquela época. Então, eu poderia ter feito mestrado lá, por exemplo, mas acabei não fazendo por conta disso, porque só aceitava médico. Hoje, já aceita qualquer profissional da saúde. E aí, eu vi um edital de ciências fisiológicas. Fiz processo seletivo de Ciências Fisiológicas da Universidade Federal do Espírito Santo e fiz o mestrado em Ciências Fisiológicas com enfermeiro, com médico. Aliás, por incrível que pareça, meu orientador é um médico veterinário, está aposentado, mas ele é professor, ele é aquele professor que fez a iniciação científica dele toda em fisiologia, formou, fez mestrado, doutorado, passou no concurso da Universidade Federal em fisiologia, então ele sempre foi professor na área de fisiologia, mas ele era médico veterinário. Acabou eu caindo com ele, mas simplesmente foi uma coincidência, porque foi ciências fisiológicas. Isso foi o que abriu para eu ser chamado para implantar o curso de medicina veterinária, porque naquela época não tinha quase nenhum médico veterinário aqui no estado com mestrado. É tanto que inicialmente, a gente teve que chamar abriu a maioria dos professores na UVV, na Universidade de Vila Velha, era de fora, por conta disso. E aí, assim, né, depois eu falo da questão da universidade, mas, paulativamente, eu comecei a fazer os cursos de especialização. Por quê? Porque o curso de especialização, aí eu comecei a atuar especificamente na área da saúde pública. Você começa a sentir necessidade de fazer um curso, ainda mais para quem fez, né, uma graduação. E por mais que você faça uma excelente graduação, a especialização, o mestrado, o doutorado vai aprimorar muito, né, cada vez mais. E aí eu fiz uma especialização em saúde pública. Foi onde eu também conheci a teoria, né, a parte da filosofia da saúde pública, fiz uma, né, rede. Depois eu acabei fazendo um curso, já estava na UVV, na Universidade de Vila Velha, em administração hospitalar e serviço de saúde. Só tinha eu e um outro médico veterinário, que era o diretor do hospital veterinário da UVV. O resto é tudo médico, enfermeiro, hospital dos vários planos de saúde, mas a gente discutia a gestão. Sim. E aí foi importante para me aprimorar na questão da gestão, independente da gestão hospitalar, mas da gestão de serviços de saúde. E aí eu fiz uma terceira especialização em emergências em saúde pública, porque desde 2007 eu trabalho nas emergências em saúde pública. Surtos, epidemias, é minha paixão desde então. Quando eu fico sabendo que tem um surto, estou indo correndo para lá. Inclusive agora, né? Covid. Sim, na Covid está aí. A gente, esse setor, eu coordenei a implantação desse setor em 2007 e estou lá até hoje na coordenação desse setor que se chama Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde. Faz parte de uma rede nacional. Todos os estados têm, na capital também, as capitais e alguns municípios de fronteira. Esse setor ele é responsável por monitorar as emergências em saúde pública e organizar uma resposta coordenada, seja um surto, uma epidemia ou mesmo um desastre natural. Em janeiro eu estava de férias e aí era no sábado, a gente fica sabendo que choveu na sexta-feira em Conha, acabou com o município de Conha. E eu estava terminando minhas férias, né? Domingo seria meu último dia de férias, mas a responsabilidade da gente é maior,
Vamos para lá organizar a vigilância, porque quando você chega, o município está todo estruturado, né? Acabou, teve enchente, e aí a gente ajuda na logística, junto com a Defesa Civil. A Defesa Civil implanta um abrigo, mas esse abrigo precisa ser olhado do ponto de vista sanitário. As pessoas que chegam lá perdem medicamento, será que estão com medicamento? A comida que está sendo feita lá tem que ser adequada, um local higiênico. Então, a gente faz toda essa orientação, acompanhamento, até que o município consiga caminhar. Sim. E, atualmente, como você comentou aí, na verdade, desde março, propriamente dito, estamos aí direto na Covid, ajudando na resposta a essa grande pandemia que está aí. Sim. E foi bem, não pelos veterinários propriamente, né, mas de uma maneira geral, quando saiu na mídia essa questão dos médicos veterinários serem eventualmente mobilizados para essa linha de frente do combate à Covid, foi uma questão que levantou muita discussão. Muitas pessoas que não têm conhecimento a respeito da atuação do médico veterinário disseram, nossa, que absurdo, como assim? O cara que cuida do cachorro vai cuidar da nossa saúde? Tudo bem, o cara que é fisioterapeuta, o cara que é de outras áreas, mas o médico veterinário, como assim? Muitas pessoas acharam aquilo ultra mega absurdo, né? E é muito triste, né, perceber essa visão limitada que as pessoas têm com relação a todo o conhecimento que o médico veterinário tem que adquirir para se dizer médico veterinário, chegar a ser portador daquele diploma. E o médico veterinário, a medicina veterinária, é uma das 10 profissões da saúde. Uhum. Nós temos o privilégio de sermos profissão da agricultura, sim, e da saúde ao mesmo tempo, quer dizer, do ponto de vista governamental, inclusive, seja município, estado, né, governo federal, nós estamos um pé na agricultura e um pé na saúde. Nós somos uma das 10 categorias profissionais. Existe uma lei sobre isso, dizendo que nós somos profissionais da saúde. Lógico, um trabalho como esse da Covid, eu não vou fazer diagnóstico. Uhum. Né? Esse é o médico, é enfermeiro, vai fazer reabilitação, mas tem muita coisa para a gente fazer. A vigilância epidemiológica, né? Fazer análise epidemiológica. Quem trabalha nessa área é chamado epidemiologista de campo. Você acha que é o médico que está no hospital, ou enfermeiro, fisioterapeuta, que vai fazer aquelas análises que saem diariamente, como é que está a tendência da doença, o mapa de risco? Somos nós, profissionais da saúde, seja médico veterinário, seja enfermeiro, qualquer profissional da saúde que esteja ali. O fato de dizer que o médico veterinário vai atuar nessa frente não quer dizer que a gente vai entubar paciente. É bem diferente isso aí. Inclusive, em 2016, a Angola, na África, estava passando por uma epidemia de febre amarela urbana. O que a gente teve em 2017 é febre amarela silvestre, onde você tem a transmissão por um mosquito silvestre, né? Não é o Aedes aegypti, uma transmissão do ser humano para ser humano. Lá era a transmissão do ser humano para ser humano através do mosquito, do gênero Aedes. E aí uma amiga minha, a Organização Mundial de Saúde, estava convocando profissionais do mundo todo para atuar como voluntários lá em Angola. E aí uma amiga me falou, me candidatei e fui selecionado. Eu fiquei 45 dias em Angola. Desses 45 dias, 30 fiquei responsável por uma província, como se fosse um estado lá de Angola. Fiquei responsável por organizar a vigilância, então ia nos hospitais, orientava os médicos como notificar, até mesmo orientar o atendimento, a parte básica do atendimento, coisa que a gente pode orientar. Uhum. Tá? Então, é isso que a gente podia fazer. Como coletar a amostra, por exemplo, e conservar a amostra, e coletou o sangue do paciente. Então, a gente fazia isso. E, por incrível que pareça, éramos 5 brasileiros. Tinha gente do mundo todo lá. Tínhamos 5 brasileiros. Desses 5 brasileiros, 3 médicos veterinários. Eu, mais 2, uma farmacêutica e uma enfermeira que foram selecionados pela OMS para trabalhar. Então, se a própria Organização Mundial de Saúde entende que o médico veterinário pode fazer esse trabalho, isso quer dizer que, pelo menos lá fora, a gente tem uma visão da importância do médico veterinário como profissional de saúde. Infelizmente, você ouve muitas vezes, agora, recentemente, teve inclusive um médico veterinário foi convidado para assumir uma diretoria que é responsável pela parte de imunização. E fizeram muitas críticas, né? Como você comentou da questão da chamada do médico veterinário na Covid, agora, recentemente, várias críticas, como o médico veterinário vai vacinar contra a febre aftosa, não sei o quê, vai vacinar boi. Não é isso. São profissionais, são gestores da saúde, nós somos gestores. Não vamos aplicar a vacina, mas sabemos muito bem selecionar um tipo de vacina, né, necessária, alta eficácia e assim por diante. Com certeza.
E, assim, eu fiquei curiosa com essa sua ida a Angola, achei isso muito, muito interessante. Então, eu queria que você comentasse, assim, um pouco, além da questão profissional, de você atuar lá, até a questão de experiência de vida, né? Da diferença que tem você ir para outro país, que tem toda uma estrutura diferente, uma cultura, por mais que lá eles falem português, né? Sim. Toda uma cultura diferente em termos de experiência de vida, né? Como é que foi isso para você? Assim, foi um negócio tenso desde o início, porque na expectativa, né, no medo de ir também, nunca tinha participado desse tipo de coisa. Eu bati com o meu carro 2 vezes, para você ter ideia. Eu Nossa! fiquei tão distraído, tenso, pensando como é que ia acontecer, que não ia acontecer. Eu acabei batendo o carro 2 vezes, por tanta tensão que estava antes da viagem. E lá foi muito interessante por conta da rede que a gente fez com outros profissionais que estavam convidados pela Organização Mundial de Saúde. E apesar de, né, como você falou, lá no país é em português, mas você tinha italiano, alemão, e a gente vivenciar um país pobre que tem lixo na rua, na capital, na calçada, muito mais do que tem aqui, uma pobreza muito grande. Então, eu comecei, inclusive, a fazer algum trabalho voluntário, né, junto com as igrejas. Daí é uma coisa muito própria minha, né, em termos de pessoal, de fazer um trabalho junto com as igrejas, né, lá e orientar as pessoas, dentro do meu conhecimento mesmo, né, o que eu podia fazer de higiene, a questão da qualidade da água, do alimento, né, orientar o melhor possível essas pessoas. Tinha umas coisas muito interessantes lá. Por exemplo, eram os homens que faziam a cutícula das mulheres, né? E na rua. Então, você passava na praça, os homens é que faziam cutícula das mulheres, salão de beleza lá na praça, e os homens que faziam das mulheres, né? Não era mulher fazendo. Então, umas coisas bem interessantes. A comida também, né? Eu levei uma caixa de hipoclorito de sódio por causa da qualidade da água, né? Com medo. Mas, assim, a Organização Mundial de Saúde tem muita preocupação, tanto que a gente fez um treinamento, por exemplo, até mesmo de só poder andar em carros blindados, com o piso do carro blindado, porque ainda tem muita mina lá, deixaram muita mina. Então, você vê muita gente lá amputada, que pode ser tanto pela poliomielite, né, paralisia infantil, que ela é endêmica ainda, quanto também pelas minas que estouram, as pessoas perdem braço, perna, né, até morrem. Então, a gente não podia, teve um treinamento para poder só andar em alguns lugares, só com os veículos da ANS, e assim por diante. Então, foi uma experiência de vida fantástica. Eu tenho vontade de vez em quando, eu fico pesquisando na Organização Mundial de Saúde, tem uma vaga para ir para lá, para ficar, né, um tempo, para poder voltar lá. Tem alguns amigos que eu fiz lá e continuo ainda, e muito bacana. É uma experiência tanto profissional quanto de vida, que acho que não precisa nem ir para fora do país. O Brasil já permite a gente trabalhar como voluntariado. Sim, é uma experiência muito enriquecedora, né? Muito interessante isso para a formação pessoal também, para mudar um pouco a visão de mundo que a gente tem. Às vezes a gente fica lá só na nossa redoma ali, vivendo o que a gente já vive, vivendo o que a gente já vê, né? E tem muito mais coisa aí fora para a gente aprender e descobrir, e contribuir para a melhora também. Sim. Então, assim, resumidamente, né? Quais são as etapas que você acha que são importantes para a formação, para a pessoa atuar na saúde pública? Você acha que, assim, é lógico que, né, se a pessoa faz muito estágio durante a graduação, já tem a visão de atuar nessa área e vai trabalhar de fato, ela já tem uma bagagem um pouco maior. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem áreas na profissão que a pessoa aprende muito na hora que está atuando, né? A pessoa faz uma prova, passa no concurso, e esse aprendizado, esse treinamento, eles vêm dentro da necessidade do local que ela está trabalhando. Como é que você, na sua visão, assim, como é que é na saúde pública, na experiência que você tem? Principalmente estágio, para poder conhecer mesmo, fazer o estágio, nem que seja um estágio, se não puder fazer o estágio supervisionado, pelo menos em algum momento conhecer. Essa semana, por exemplo, eu tive um aluno do sexto período que me procurou, que ele queria fazer estágio, que ele já fez em várias áreas, queria fazer o estágio na área de saúde pública. Olha que bacana, é assim que deveria ser na graduação os alunos. E depois, quer dizer, no caso da saúde pública, você tem concursos. Para entrar, de maneira geral, é concurso, tanto na prefeitura, tanto no governo estadual, federal. A Secretaria de Estado da Saúde, ela montou esse ano, inclusive eu que estou coordenando, a residência em saúde coletiva. É uma residência multiprofissional, então tem vagas para médico veterinário, para enfermeiros, para farmacêutico, enfim, exceto o médico, porque é residência médica, então uma residência em vigilância em saúde. Eles atuam 2 anos em residência em vigilância em saúde.
Eles fazem 6 meses em cada vigilância. Então, 6 meses na epidemiológica, 6 meses na sanitária, 6 meses na ambiental e 6 meses na saúde do trabalhador. Esse profissional, com certeza, ele vai ser muito mais bem visto para poder ser contratado do que um outro que não tenha feito. Uma sugestão, quem quer, é fazer a residência em saúde coletiva da Secretaria de Estado da Saúde. Outros estados também têm, se quiser fazer. Então, uma residência é uma maneira, porque você vê, ao mesmo tempo, está especializando, mas é principalmente com a prática. Está vivenciando a prática e a experiência prática. E cursos de especialização também, né? Ajuda muito. Agora, é bom fazer o curso de especialização depois que entrar, porque às vezes entra na vigilância sanitária, então vai fazer um curso ligado à vigilância sanitária. Então, se tiver o de saúde pública, ok, que é um curso amplo de vigilância em saúde, mas os cursos de especialização ajudam muito, mestrado, doutorado. Nesse caso da saúde pública, ele ajuda só na pontuação, em termos de formação. Porque ele é muito específico, a não ser que faça o mestrado em saúde pública. Com certeza, tem mestrado em saúde pública, tem doutorado em saúde pública, mas, fora isso, ele não vai contribuir tanto quanto um curso de especialização, por exemplo, porque ele é mais amplo e vê uma visão maior. E a residência, então, melhor não porque eu coordeno, não, porque tem residência em outros lugares. Não estou puxando a sardinha, não. Eu sei que coordena é a melhor pessoa para falar, né? Porque aí você vai ver de dentro ali como é que é a situação. E são vagas, né, no caso da residência, são divididas em 4 regionais de saúde. Então, tem campo lá na região de São Mateus, Colatina, Cachoeiro e aqui em Vitória. Então, a pessoa, às vezes, é de Cachoeiro, quer ficar lá, e aí pode fazer a residência. Né? E residência, para quem não conhece, tem uma bolsa, né, de R$ 3.300, se não me engano, uma bolsa. Né? Então, ajuda pra caramba. É uma pessoa recém-formada, né? Excelente. Formada, ajuda pra caramba. E as próprias residências em outras áreas, né, elas já estão apresentando essa tendência de, independente da área que a pessoa vai fazer o programa, então, por exemplo, eu fiz um programa de residência em grandes animais, né, clínica, cirurgia, anestesiologia, as pessoas passam também por um período pela saúde pública para agregar mais conhecimento, para ampliar. E quando eu estava lá em Botucatu, foi bem interessante que os residentes saíam para assistir às aulas, para ir para os núcleos de atendimento à saúde da família. Então, eles sempre vinham relatando o quanto isso agregava, além do conhecimento técnico, que é uma coisa que eles não tinham vivenciado tanto, eles nunca tinham focado muito naquela área, porque as pessoas acabam direcionando, então eles eram de grandes animais, mas eles comentando também a respeito da experiência de vida, do que eles aprendiam, do que eles viam da convivência na comunidade, como eles conseguiam contribuir com pessoas que eram acumuladoras de animais, pessoas que tinham problemas sérios de saneamento na região que moravam. Então, como eles conseguiam, às vezes, contribuir nessa orientação da população. E, invariavelmente, todos eles comentavam que era extremamente enriquecedora essa experiência. Então, acho que a gente tem que ter essa visão ampla também. Sim, ser pessoal, né? Um ganho pessoal, você dá um retorno para a sociedade, ajudar a sociedade. Como você comentou, as residências, no momento que elas começaram a virar residência multiprofissional em saúde, tiveram que colocar atividades ligadas à saúde pública. Então, mesmo quem faz hoje residência em clínica de pequenos, tem lá, em multiprofissional, faz algumas disciplinas. E é bacana isso, porque mesmo o médico veterinário que está na clínica de pequenos, por exemplo, ele faz saúde pública também, porque no momento que ele vê um cão, uma verminose, ele tem que orientar a pessoa, tem que orientar o tutor, que tem que procurar o médico, ver a questão de tem alguma criança com verminose também, enfim, e outras zoonoses que possam estar ali acontecendo também. E uma coisa que eu lembrei, apesar da gente, médico veterinário, claro, não fez prescrever, mas me lembro de um fato de um colega médico veterinário que foi investigar um caso de febre maculosa brasileira, que é aquela doença transmitida pelo carrapato. E ele foi investigar, foi no hospital, pegar os dados com a pessoa, estava internada, mas estava lúcida ainda, podendo passar as informações. Aí quando ele foi ver o prontuário para ver, anotar, não tinha a medicação que o Ministério da Saúde preconiza. E existe uma situação que, nos casos graves, febre maculosa, se não for tratada a tempo, 80% evolui para o óbito. Um fator de risco para óbito é não tratar
a tempo. É tanto que, no caso da febre maculosa, você já entra com a medicação específica logo na suspeita, não espera confirmar, que é doxiciclina. Aí ele procurou o médico, mostrou lá o manual do Ministério da Saúde e tal. Tem que ter muito cuidado, porque chegar para o médico e dizer que ele estava conduzindo uma condição clínica errada é complicada, né, para o nosso lado. Então ele foi, explicou, mas ele salvou a vida dessa pessoa. Com certeza, pode ser que evoluísse para o óbito. Então, excelente, né? Olha a diferença que o médico veterinário faz na vida das pessoas. Com certeza. Né? E você tem algum dia típico de trabalho ou tem muita variação, assim? Como é que é um dia típico de trabalho seu? Pois é, atualmente, no dia típico, é o inquérito, que eu estou muito envolvido no inquérito da Covid. Então, teve inquérito geral, agora, inclusive, está com inquérito sorológico para os escolares, organizando. Mas, assim, eu posso falar num dia que a gente está feliz lá no setor. É um dia que tem um surto, né? Porque a gente sente que aí aquela adrenalina para poder atuar, né? Nesse sentido, assim, né? Lógico que existe todo problema, né? Mas, assim, do ponto de vista da gente poder atuar, mas o importante é a gente intervir o mais rápido possível. Então, a gente orienta os municípios, seja médico veterinário ou enfermeiro, então trabalha muito com orientação e atuando. Quando o município não tem condições, né, ou tem dificuldade para fazer uma abordagem num surto, numa doença emergente, né, um desastre, a gente atua com a equipe. Então, a minha atuação tem sido nessa linha de monitorar os agravos e fazer a intervenção nesses surtos. E agora na Covid, né, o inquérito. Tá? Quase todo dia tem uma reunião para organizar como é que vai ser o inquérito. Temos inquérito geral, inquérito de profissionais de saúde, inquérito dos presidiários, dos profissionais que atuam em presídio, dos presidiários, e agora estamos no inquérito escolar. Muitos levantamentos, né? Muitos dados aí para lidar, né? Isso. Bacana. E uma questão, assim, que eu particularmente, né, acho muito interessante abordar, é que, assim, eu acho que a gente tem uma tendência, eu não sei se eu estou generalizando, se eu estou exagerando nisso. Por exemplo, se eu estou na graduação, né, e aí eu conheço um médico veterinário muito bem sucedido, que tem uma prática muito bacana, e você olha aquela pessoa, você admira, né, você vê onde a pessoa tá, e você, às vezes, traça aquilo como meta, né? Eu gostaria de chegar onde essa pessoa está. Mas, em geral, a gente não consegue ter muita ideia do que a pessoa passou até chegar lá, né? A gente vê aquele topo da montanha lá, quer chegar lá, mas às vezes a gente não consegue avaliar bem se a gente está disposto a todos os tropeços, a todos os desvios, a todo o tempo que a gente vai ter que empenhar para chegar nesse lugar. Então, eu queria saber, assim, em termos de atuação profissional, de construção da sua carreira, quais foram as coisas, assim, que você eventualmente teve que abrir mão? Se, de repente, você ficou meio decepcionado de deixar de atuar em pequenos animais, ou se foi um processo mais orgânico, a coisa foi fluindo, você foi, ao mesmo tempo, se apaixonando ali. Você meio que já comentou isso, mas assim, o que você teve que abrir mão? O que foi a parte ruim, assim? Um pouco do convívio da família, né? Porque eu acabei me casando muito cedo. Naquela época, tinha até brincadeira do pessoal: forma, fica bobo e casa. Né? Então, é isso. Então, eu acabei me casando muito cedo e tive filhos também. Então, acho que a diferença do mais velho para o mais novo é de 10 anos. Né? Eu participei muito mais da vida do mais novo do que do mais velho, porque a gente, como você falou, estudar, reunião, a gente teve que abrir mão de muitas coisas, passeio, férias, não podia gozar as férias quando eu quisesse as férias, com a família, passear. Então, acho que uma das coisas que, assim, que me angustiou foi essa questão familiar, que eu tive que abrir mão. Ao mesmo tempo, os meus filhos, eles, como você falou, eles me admiram, eu sei que eles me admiram profissionalmente, inclusive muito como pai, sou bem presente com eles até hoje, mas perceberam também que fazia parte, naquele momento, do meu desenvolvimento profissional, e agora é a vez deles, né? Eu tenho um com 30 anos, outro com 20 anos, estão cada um no seu trabalho aí. Um está estudando ainda, o outro já formou. Então, uma das coisas foi essa. A outra também, olha só como é que é a questão do casamento, hein? Pessoal, era um pouco para vocês estabilizarem, porque eu não podia sair também daqui, porque eu já tinha família. Então, eu queria estudar, ter feito um curso fora, que tinha muito mais oportunidades naquela época do que aqui. E aí, por conta disso, eu também não fui. Claro que hoje em dia você tem uma diferença, né? As pessoas não têm esse pensamento, mas
No meu caso, como você falou, assim, o que as pessoas têm que passar, e foi Sim. um pouco isso também. E provar, desde aquela época, que o médico veterinário é um profissional da saúde, e a gente tem visto, ao mesmo tempo, muita gente achando importante, tanto que eu consegui alcançar, eu fui coordenador de curso de graduação, coordenando um setor hoje, coordenando a residência, quer dizer, tudo isso, o convite, pela, né, qualificação que as pessoas percebem que a gente vai tendo aí ao longo dos anos. Isso é muito gratificante. Até hoje, você ser convidado. Olha só, eu fui convidado para ser o primeiro do Né? canal. Olha só que privilégio. Eu. Não, mas é bem interessante isso, né? Porque essa questão familiar, eu acho que provavelmente ela vai ser comum às pessoas que eu vou conversar daqui para frente, que eu acho que é um ponto sensível para as pessoas. Mas é importante a gente mostrar, principalmente para quem está cursando agora, para quem está recém-formado, que assim, não existe nada que você vai conquistar na sua vida que seja realmente valioso, que você não tenha que lutar por aquilo de alguma forma, que você não tenha que abrir mão de coisas que são também importantes para você de alguma forma. Então a gente tem que fazer opções ao longo da vida. E por mais que algumas coisas doam um pouco tomar essas decisões, quando a gente tem uma família que apoia, que estimula, ou que chega um momento que enxerga o porquê daquele nosso esforço, isso é muito bom pra gente. Dá aquele alívio e falar, bom, pelo menos está todo mundo enxergando e ajudando também você a calçar o caminho que você está traçando para chegar onde você está hoje. Sim, com certeza, né? O apoio é fundamental, né, da família, dos amigos, é fundamental. Sim. Muito bem. Do que eu tinha pensado mais ou menos para a gente conversar, era isso. Eu queria saber se você quer fazer mais alguma consideração, se tem alguma coisa que você acha importante falar, principalmente para os estudantes, para quem pretende fazer medicina veterinária. Inclusive, assim, aí, na área acadêmica, eu entrei em 98 na Uhum. Universidade de Vila Velha. A convite foi uma coisa interessante também, como eu falei, porque eu tinha mestrado, eram poucos que tinham mestrado aqui, fui convidado. Na verdade, eu deixei o currículo lá. Uhum. Pelo dia recebi uma ligação do presidente da mantenedora para participar de uma reunião. E um colega que tinha me indicado, só que ele não tinha mestrado, ele só tinha Uhum. curso de especialização. Aí ele falou, não fui convidado não. Aí cheguei lá na reunião, aquela conversa com o assessor e tal, o curso vai ser assim, o curso vai ser assim. Aí, uma hora já de reunião, aí o presidente da mantenedora perguntou, a gente está meio assustado, né? Eu falei assim, meio não, muito assustado. É porque a gente quer que você coordene a implantação do curso de medicina veterinária aqui na UVV. Foi um outro grande desafio, né? Sim. Porque uma coisa é você dar aula, outra coisa é você implantar um curso que não tinha nada aqui também, né? Sim. Seria o primeiro curso de medicina veterinária do estado. Então a Uhum. gente teve a parceria com os outros colegas médicos veterinários, fez logo de cara, a gente fez concurso, o primeiro curso lá da UVV, da Universidade de Vila Velha, a fazer edital para poder convidar os professores para participar do processo seletivo, né? E o curso foi desenvolvendo, né? E hoje está um grande sucesso. E aí, nesse meio tempo também, eu acabei saindo da coordenação, depois de, né? Eu entrei em 98, saí em 2012, fiquei bastante Uhum. tempo na coordenação. Eu dei aula na medicina também. Olha só, fui lá para a medicina. Lembra que eu falei do mestrado de ciências fisiológicas? Olha como é que a coisa da. Eu fiz o mestrado em 95 em ciências fisiológicas e só fui utilizar o mestrado mesmo depois que eu saí da coordenação, comecei a dar aula de fisiologia na medicina. Dei aula de fisiologia até o ano passado, o segundo, terceiro e quarto período, né? Lá tem a metodologia ativa. E fui homenageado, inclusive, como uma turma me homenageou como professor da turma deles. Uhum. Né? Então, são essas coisas que vão somando para a gente profissional e ver que a gente traçou, o rumo que foi traçado, teve algumas coisas que a gente sempre tem que contornar, nós vamos ter que mudar o rumo, mas percebe que a gente traçou um rumo certo e eu sou muito feliz na minha profissão, amo a medicina veterinária e a saúde pública, defendo o Sistema Único de Saúde, defendo, né, a saúde pública e estamos aí fazendo com que as pessoas percebam a importância da medicina veterinária nesse campo. Com certeza. Muito obrigada, Gilton. Adorei esse bate-papo, acho que foi muito bacana e eu acho muito legal a gente conhecer, porque eventualmente você deve ter alunos que passam pela sua disciplina e que não têm essa oportunidade de ouvir esse tipo de informação, de saber dessa trajetória, que é muito enriquecedor. Muito Eu que obrigada. agradeço a oportunidade. Agradeço a E aí oportunidade. vamos.
E vamos nessa luta aí para divulgar todas as áreas da medicina veterinária, né, para que as pessoas tenham oportunidade de ouvir de quem atua realmente nesses campos e que isso estimule as pessoas a atuarem em áreas diferentes e que sejam felizes como você é com a profissão. Muito obrigada, Gil. Obrigado. Grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às sextas-feiras teremos episódios novos do podcast. Fica com a gente! Até lá!